Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um vídeo aqui especial, tá? Especial, e aí eu quero mais uma vez aqui te agradecer por estar acompanhando a gente aqui nos canais sociais da Revolução Gráfica, tá? E aí, como sempre, né, a gente tem aquele agradecimento e logo em seguida um pedido, tá? Vou pedir para você que onde quer que seja que você esteja assistindo esse vídeo, que você deixe o seu like, comente, interaja aí com a gente aí, pra gente saber se você tá gostando, se a gente tá alcançando aí a proposta que nós desejamos, tá? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto bom. Eu sei que você queria ouvir sobre isso, mas eu só vou falar depois que você curtir, depois que você soltar o seu like, depois que você interagir com a gente, tá? Fez isso? Então tá bom. Vamos falar hoje sobre o tema: dá para ganhar uma grana com o mercado gráfico? Dá para levantar um money? Dá para fazer dinheiro com o mercado gráfico? Esse é o assunto de hoje, tá? Que nós iremos tratar aqui. E aí, sabendo que você já interagiu com a gente, comentou, deixou seu like, tá seguindo a gente aí nos canais sociais, a gente vai começar esse vídeo aqui então, tá? Primeiramente, se você já assistiu algum vídeo meu, alguns outros vídeos meus, eu falei aqui sobre o mercado gráfico de uma forma geral, né? Há 2 vídeos atrás, por exemplo, eu falei sobre alguns insights do mercado gráfico e o modo como esse mercado ele se comporta via de regra, né? O modus operandi da operação do mercado gráfico, né? E aí, nesses insights nós vimos que há oportunidades que elas podem ser exploradas nesse mercado, né? Que é um mercado que, como eu disse, a variância dele ela é pouca negativa, né? Ela é pouca para baixo. Ela possui ali uma estabilidade mais para alta, né? Principalmente se você trabalha estratégia, aí, por exemplo, de sazonalidade ou agrega serviços, né? Além do serviço de design gráfico. De qualquer forma, o importante é que com esses insights é possível a gente entender que o mercado gráfico ele é um mercado que compensa sim ingressar nele, iniciar, começar, ou se você já está atuando, permanecer nele, tá bom? Então, dá uma olhada lá nesse vídeo então, nesses vídeos então, dá uma conferida e você vai entender a dinâmica ali do mercado gráfico, tá bom? Beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o que? Essa dica aqui, eu tenho certeza que ela já vai ser fundamental para você, o que eu vou falar agora, tá? Na verdade, o mercado, ele não determina o seu valor. Eu sei que fica parecendo fala de coach aqui, mas não é, tá? O mercado, o comércio de uma forma geral, ele não determina o seu valor, tá? Por que eu digo isso? Há mercados, né? Há nichos de atuação, há área de atuação que o princípio de funcionamento ele é regido por algum órgão, por alguma normativa, né? Por algum conselho. E aí, quando a gente tem isso, a gente tem o que a gente chama de tabelagem de preço, né? A tabelagem de preço, ela é positiva por algum lado, que não permite a prostituição do trabalho, do mercado de trabalho, mas ela é negativa por outro lado, pelo ponto de vista, principalmente do empreendedorismo, quando você está começando, tá? Então, com base nisso aí, é que eu falo isso aqui. Com base nessa informação que eu acabo de dar, é que eu te digo, tá? O mercado... ele não determina o seu valor. O mercado ele não determina o seu valor, tá ok? Mas o que vai determinar, o fator determinante do seu valor no mercado é o seu posicionamento, tá? Então essa dica aqui ela é poderosa. Não é o mercado quem dita o seu valor, mas o seu posicionamento no mercado ele é capaz de determinar o seu valor. Ele é capaz de determinar o seu valor. Porque com base nessa informação, e dependendo da área em que você está atuando, quando o assunto é o mercado gráfico, esse valor seu, ele vai ser ditado por alguns ditames, por alguns princípios, naturalmente, tá? Mas se você estiver empreendendo, um fator fundamental é o posicionamento, a forma como você se posiciona no mercado, a forma como você se coloca, como a sua empresa se coloca. Eu estou falando de negócio, eu falo você, mas a sua empresa, o seu negócio, tá? Você não encara mais o seu negócio como um negocinho qualquer. Sua empresa, o seu negócio, a sua atuação de mercado, tá? O seu posicionamento de mercado, sim,
ele vai ser determinante no seu valor, tá ok? Então, eu digo isso porque a gente vive no Brasil uma explosão de formação de profissionais, tá? E aí, para quem nasceu na mesma época que eu, sou da década de 90, tá? Nasci no ano de 92, então vocês já sabem mais ou menos a minha idade. A gente vivenciou um período em que nossos pais eles vinham de uma ignorância, né? Eu digo assim não para ofender, isso é um fato, tá? Então, para os nossos pais, para quem é da minha época, era muito comum você tratar o médico, né, como o doutor, o advogado como doutor, né? Só que a gente sabe que doutor é quem tem doutorado, né? Mas tanto é que eu tenho um amigo meu que ele é advogado, que quando ele diz que algum cliente chama ele de doutor, ele fala, doutor é quem tem doutor. Ele fala internamente, não fala para o cliente, né? Doutor é que tem doutorado, mas enfim, os nossos pais, né, eles tinham esse hábito de chamar médico de doutor, né? E o doutor, ainda isso é comum, né? Às vezes até nós mesmos fazemos isso, a gente pega o costume ali, né? Eu tenho um amigo que ele é clínico também, que ele é médico, e aí quando eu quero ironizar, aí eu chamo ele de doutor, tá? Mas aí vamos deixar a brincadeira aqui à parte. Se você for observar a realidade do mercado de hoje, a realidade do mercado hoje é que tem muito médico, tá sim de médico no mercado, e tem médico trabalhando como enfermeiro. Não que seja ruim a atuação de enfermeiro, tá? Minha mãe é enfermeira, não tem nada contra a atuação do enfermeiro, tá? Mas tem médico, né? A gente está falando aqui de patamares de trabalho. Então o médico ele está ali um nível abaixo para aquilo que a formação dele oferece, fornece ou o obriga a trabalhar. Então tem médico trabalhando como enfermeiro, tá? Conheço advogado aí que faz Uber. Então nós estamos vivenciando esse boom aí de profissões que estão se prostituindo, né? Que estão pegando ali, atuando fora do mercado, ou fazendo renda fora daquilo que ele estudou para trabalhar. Essa aí é a realidade do mercado. Mas por que você está dizendo isso, Douglas? Eu estou dizendo isso porque isso prova que o mercado não dita o seu valor. Porque se ditasse o valor, a formação do médico deveria garantir o seu posicionamento de mercado. E só a formação não garante. Caraca, velho. Esse insight aqui merece o seu like, tá? Esse insight merece o seu like, tá? Então só a formação do médico não garante que ele vai atuar como médico, tá? Ele pode atuar em outras áreas ali, tá? Ele pode atuar e conheço aí, é muito comum você ver camarada aí, Uber, não tenho nada contra o Uber, nada a ver contra a profissão, mas na verdade o médico, às vezes ele está ganhando mais como Uber ou outros princípios de carga horária de trabalho, né? Mas como Uber, dando preferência a trabalhar como Uber do que como médico em si, tá bom? Então, isso prova então apenas isso, que não é o mercado que indita o seu valor, beleza? Então, por que eu estou dizendo isso? Essa introdução é necessária para você entender, tá? Para você começar a ter essa compreensão do que é o mercado, de que o mercado ele é um organismo, tá? Que ele tem, que ele se movimenta, hora cresce, hora diminui, mas que ele há uma essência interna ali que faz com que as coisas que antes eram verdade, não necessariamente hoje seja mais verdade, tá? E as coisas elas vão mudando, vão melhorando, ou vão dando até uma piorada, mas não há uma estabilidade de mercado, tá bom? Então, isso é interessante para você entender o que eu vou dizer aqui agora, tá? Quanto dá para ganhar como design gráfico, atuando no mercado gráfico, tá? Então, eu disse aqui anteriormente que o que determina o seu valor não é o mercado. Não é o mercado que você atua, não é o comércio de uma forma geral, mas sim o seu posicionamento como fator, tá? Como um dos fatores principais. Beleza? Por que, Douglas, você fala isso? Mas é porque não tem oportunidade de trabalho. Cara, oportunidade você cria. Oportunidade você cria oportunidade, tá? Oportunidade se cria. Vou dar um exemplo aqui da minha esposa, tá? Vou dar um exemplo da minha esposa que ela tá me ouvindo bem ali. Vou dar um exemplo dela, tá? Além de trabalhar nessa área de atuação aqui do mercado gráfico, nossa empresa conjunta, ela trabalha com locação de brinquedo para festa, pula-pula, essas coisas, tá? E minha esposa começou a trabalhar no auge da pandemia, no auge mesmo, do lockdown, essas paradas mó pesadona. Ela começou a trabalhar com
com brinquedo, locação para festa, e ela foi para praça. Ela foi para praça trabalhar com isso. Mas no lockdown, Douglas, no lockdown, não tinha risco de prender o pula-pula do seu esposo? Tinha, mas ela foi. Entendeu? Ela foi e aí ela criou oportunidade. Foi para fazer um início de mercado ali, mas fomos, né? Não vou dizer que ela foi, porque nós fomos para a praça montar pula-pula, que eu não tenho vergonha de trabalhar, não. Fomos para a praça e lá ela começou a estratégia dela foi óbvia, né? Montar na praça para ficar conhecida, para depois só trabalhar com aluguel, e é o que ela faz hoje, né? E aí, mas no auge do lockdown, no auge ali da pandemia, o trem cortando alto, às vezes o fiscal passava por nós, aí minha filha estava lá, a gente obrigava, coloca máscara, então a gente escondia, eu pegava minha filha, dar uma volta para dizer que não tinha trabalho ali, contato ali com a nossa filha estivesse ali, enfim. Mas foi no auge, e assim, às vezes as crianças estavam dentro do pula-pula, a gente falava, coloca máscara, porque vem um fiscal, e no auge dessa loucura, né, que a gente abriu, que minha esposa vislumbrou o negócio e hoje ela trabalha com isso, entende? Então, é nesse sentido, eu dou mais um ponto aí fundamental, de que não é o mercado que determina o seu valor, tá? Oportunidade, meu amigo, você gera, você não pode ficar dando desculpa, tá bom? Mas enfim, quanto dá para ganhar como mercado gráfico? Quanto você consegue faturar, tá? Então, para você que está empreendendo, essa resposta é variante, tá? Para você que pretende trabalhar, né, como CLT, está procurando emprego, e aí não tem como dizer, quem vai determinar esse valor é a vaga, né, o fornecimento da vaga, beleza? Então a empresa ela fornece a vaga, e ali dentro da vaga, ali, dentro dos parâmetros que a empresa determina que o design deve fazer lá, ela dita o valor que o designer ele vai receber, tá? É simples assim, não tem como dizer muita coisa em relação a isso aí, tá? Porque a nossa área não é uma área regulamentada, né? Nós não temos um conselho, o Conselho Regional dos Designers Gráficos. Não existe esse conselho, só se eu criar um aqui agora, tá? Não existe, tá? Então, como não existe, automaticamente não tem como tabelar o preço de salário, tá? O valor de salário de um design gráfico ou de outras atuações de design gráfico, da área gráfica. Não tem como, beleza? Tá? Mas, respondendo logo a pergunta que sem enrola, sem mais delonga, quanto que você consegue ganhar como design gráfico, tá? E a resposta aí depende, tá? Depende, por quê? Porque tem cara que ganha 500 conto por mês e tá feliz, tá? Aqui na minha região a gente fala 500 conto, tá? Você não repara não. 500 reais, tá? 500 reais. E ele tá feliz. Por que ele tá feliz? Porque o trampo dele é um extra. Ele trabalha como design gráfico como extra, fazendo uma renda extra. Então, 500 conto de renda extra, tá bom, não tá bom pra você? Então faz um pix pra mim de 500 reais pra você ver se não tá bom. Você não vai ficar feliz, tá? Então, pra ele tá bom. Pra ele, dentro da nuance ali de atuação, de renda extra, tá maravilhoso, beleza? Mas aí tem designers, por exemplo, que ganham R$1.000. Inclusive, em alguns vídeos atrás eu mostrei vagas de emprego, e tinha algumas vagas de emprego em que o salário era R$1.000. Assim, é baixo, né? É baixo. Tudo bem que era home office e tudo mais, mas é baixo. Uma expectativa de salário um pouco baixa, né? Tinha vagas de emprego, tá? Mas um design gráfico ele consegue aí também ganhar R$2.000, R$2.500, tá? E a proposta aí, eu acho válida para um design gráfico, a base salarial aí, né? E quando eu falo salarial, quando a gente fala de empresa, fica complicado utilizar a expressão salário, tá? Eu vou usar outra expressão aqui, tá? Vou usar a expressão aqui faturamento, tá? Fica melhor, eu acho, né? Para o camarada que está começando aí, um faturamento de R$3.000 é um faturamento bacana, tá? Faturamento bacana, é um faturamento que ele consegue ali dar uma mantida ali na empresa, inclusive se ele for um MEI ali, se ele tiver uma alteração para mais, não vai pesar tanto. Esses detalhes técnicos eu não fiscais, enfim, eu não vou entrar aqui agora não, tá? Mas dá para ele ganhar 3.000 para cima. Se ele for MEI, ele não vai poder, né, ganhar, enfim, o que o MEI determina, mas vamos lá. Dá para ele ganhar R$3.000 para cima, tá? Por quê? Porque o que vai determinar o salário do empreendedor é o quanto ele trabalha. É simples assim, mano. Isso é empreendedorismo. Não tem novidade nisso aqui, não. O que vai determinar o faturamento desse designer é o quanto ele trabalha, é o quanto ele entrega. Lembra que eu falei no começo? É o posicionamento dele, tá? Então a forma como ele se posiciona vai
fazer com que isso determine a sua base salarial, o seu faturamento. Fechou? Então vamos lá. Então vamos para um primeiro ponto aqui nesse vídeo que eu considero que seja um ponto importante. Então, primeiro ponto, a realidade do trabalhador, de uma forma geral, tá? Quando eu falar aqui nesse ponto trabalhador, estou falando de trabalhadores de uma forma geral, tá? Empregados, né, CLT, contratados, concursados, tá? A realidade hoje no mercado de trabalho, né, do trabalhador de uma forma geral, né, é uma realidade hoje um pouco complicada, porque nós estamos falando de uma realidade de renda complementar. Douglas, o que é renda complementar? Que realidade é essa que você está falando? A maioria dos trabalhadores, tá? Então, quando eu falo de trabalhadores aqui, estou falando de pessoas que trabalham com carteira assinada, trabalham sob contrato, concursados, tá? Esse perfil aqui, tá? Esse perfil de pessoas, tá? A realidade dela é que ela trabalha no seu trampo normal, né? O seu trampo diurno ali, ou noturno que seja, o seu trabalho ali, comum, regular, essa é a palavra certa, trabalho regular, né? E ela faz um extra, ela faz uma renda extra. Então ela trabalha ali, faz uma renda ali com o seu trampo, né? Ela tem o salário dela, tem o salário, melhor dizendo, dela, né? E além disso, ela faz uma renda extra, às vezes com delivery, às vezes como ela cuida de cachorro, né? Cuida de animal de estimação, porque cuida de cachorro fica complicado, né? Cuida de animal de estimação, né? É o famoso pet care, né? Ou então, para mulheres, por exemplo, é mais comum, babysitters ou babás, né? Faz uma renda extra. Outra coisa, né, além do cuidado do bebê, cuidado do cachorro, às vezes dá aula de reforço, às vezes trabalha como Uber só para complementar a renda. Inclusive eu conheci, esses dias eu precisei pegar um Uber, e um camarada que ele estava no Uber, ele falou, ele trabalha, um senhor já, ele falou, não, eu estou trabalhando aqui só para complementar aqui minha carga horária para eu aposentar, tá? Então é comum isso acontecer. Essa é a realidade do trabalhador, né? E aí, como nós estamos falando do Brasil, essa é a realidade do trabalhador brasileiro. Quando ele tem uma visão um pouco mais alta em relação a faturamento, a receber, né, a mérito salarial, quando ele acha que, por exemplo, ele não é suficiente aquilo que ele recebe, mas ele trabalha ali, não estou falando que ele trabalha mal, trabalha bem, que reclama, estou falando que ele acha que ele pensa que ele merece mais, ou que ele quer ter um estilo de vida um pouco mais abundante. A realidade é essa, o que ele faz é isso. Ele pega um trampo, né, ele trabalha ali, e pega um trampo extra, tá? Pega um trampo a mais, beleza? Douglas, essa é a realidade, ela não se aplica ao empreendedor, ela se aplica ao empreendedor, tá? Ela se aplica ao empreendedor. Se aplica assim. Douglas, foi assim com você? Foi assim comigo. Quando eu abri empresa, foi uma loucura terrível, tá? Então, por quê? Porque quando eu abri empresa, e aí eu não estou falando que isso tem que acontecer com você. Então, como eu disse anteriormente, de formação, eu formei na área de sistemas de informação, tá? E aí, quando eu abri empresa, eu ainda estudava, então eu estudava, né? Abri a empresa junto com minha esposa, né? Eu já atuava nesse ramo de design. A gente começou a trabalhar, a gente abriu a empresa primeiro com brinquedos para festa, então a gente continuou trabalhando, só que já foram 3 coisas, né? Então eu estudava, eu trabalhava com design já, trabalhava com pula-pula, porque como os brinquedos são pesados, né, é muito esforço às vezes para a mulher fazer esse trabalho, era eu quem ia no lugar da minha esposa, né? Então, e além disso, eu ainda tinha um trampo extra fazendo software, desenvolvendo software. Então tinha ainda tem uma outra coisa, eu ainda participava de projeto na faculdade, tinha um projeto ali, um projeto para você desenvolver um software. Eu peguei um projeto inclusive de UI. Foi da hora essa experiência, né? De experiência do usuário. E eu fiz ali uma modelagem, né? Fiz um modelo ali, o design de um mercado, né? Como se fosse um mercado livre ali, mas voltado para comércio local, e foi da hora essa experiência. Então ainda tinha isso ainda e ganhava ali uns clientes em conta, era da hora. Então isso acontece também até com quem empreende, porque às vezes a pessoa ela tem essa visão, eu vou empreender e eu vou ficar milionário no mês seguinte. Cara, faz isso não, velho. Não se iluda não, tá? Pode acontecer? Pode. Eu desejo isso pra você. Mas você tá entendendo empreendedorismo como mágica, e empreendedorismo não é mágica,
tá? Empreendedorismo é trabalho como qualquer outro trabalho, tá bom? Independente do viés político aí, empreendedorismo é trabalho como qualquer outro trabalho. E às vezes a sua família não vai entender isso aí. Às vezes a sua família não vai entender. Mas na minha família não tem ninguém empreendedor. Quando não tem, pior ainda. Porque eles não compreendem que você está trabalhando. Acho que você está ali passando tempo. E quando você trabalha em home office é pior ainda, tá? Mas empreendedorismo é trabalho sim, tá bom? Só para deixar claro aqui, porque às vezes tem gente que eu vou empreender e vou ficar rico. Não funciona assim. Nunca funcionou assim. A empresa ela precisa passar por um processo de crescimento. Ela começa pequena, ou mesmo que ela comece grande, tem investimento, capital e uma porrada de coisas. Quanto maior a empresa, mais capital investido, pessoal, estrutura e uma série de outras coisas, tá? Então, não pensa você que empreendedorismo é mágico. Eu vou começar a empreender hoje e no próximo mês eu já tenho um Prolabore alto, um Prolabore aí de 100 mil reais. Pode funcionar assim para você, esse é o meu desejo, tá? Mas essa não é a via de regra, beleza? Essa é a via de exceção. Então, essa aqui é a realidade do trabalhador brasileiro, tá? Então ele trabalha ali um trabalho regular e tem uma renda extra, uma renda complementar, faz ali um trampo extra ali, dá uma aula de reforço, dá uma aula de violão, aula de inglês, matemática, ensina criança a fazer tarefa, babysitter, pet sitter, né, cuidador de pet, às vezes é Uber, né? E vai fazendo esse monte, às vezes pega ali, faz parte de marketing multinível, né? Vende ali uma revista da vida, né? Não que isso seja ruim, mas faz essa renda extra, vai fazendo essa complementação salarial. Essa é a realidade do trabalhador brasileiro, tá bom? Douglas, se é bom ou ruim, não tô aqui para ditar isso. Eu tô aqui para dizer que essa é a realidade, tá? E eu pegando aqui agora um gancho no ponto de vista aqui da nossa área, tá? Pegando um gancho aqui para o design gráfico. Isso também não pode acontecer com o design gráfico? É claro que pode. Eu atuo em outra área. Eu não posso, eu trabalho em outra área, eu trabalho na indústria, eu trabalho no comércio, sou vendedor, sou isso, eu sou qualquer outra coisa aí, qualquer outra área de atuação, Douglas. Trabalho com beleza, trabalho com animal, trabalho com gente. Eu posso fazer renda extra com design gráfico? Claro que pode. Nada impede, uma vez que, como eu disse aqui anteriormente, enfatizo, uma vez que a realidade do trabalhador brasileiro é essa, de fazer renda extra, é possível também fazer renda extra com design gráfico, tá? A maioria dos negócios do design gráfico, eles começaram com camarada fazendo renda extra, tá? Quando eu digo camarada, não precisa ser necessariamente homem, tá? Ou a mulher também, que tem mulher que atua no nosso mercado também. É um mercado ditado por sexo. Começou fazendo uma renda extra ali, né? Vou fazer uns freela aqui. Quando eu falo freela, tá? Sempre que falar freela é freelancer. Começou a fazer um freelancer lá, e aí começou a fazer uma renda extra, e a renda extra começou a sobrepor o salário, o salário regular dele. Ele trocou, saiu de uma área, foi para outra e começou a abrir um negócio, abriu uma agência, abriu um ponto comercial e começou a trabalhar só com isso. A maioria das agências funciona assim, beleza? Então é possível também você fazer uma renda extra, né? Você tem uma renda complementar com design gráfico, tá bom? Esse é o ponto 1 que a gente tem para tratar aqui nesse vídeo, beleza? Então, ponto 2, tá? Como que nós iremos começar no mercado gráfico, tá? Eu vou procurar ser mais rápido aqui, porque o nosso tempo ele é curto, tá bom? Existem algumas formas de você trabalhar no mercado gráfico e faturar, né? Faturar 3 mil, mais de 3 mil para cima, como design gráfico, beleza? Douglas, o que é que vai determinar esse salário? Se você trabalha como CLT, é difícil, tá? Para você chegar num patamar salarial acima disso, você tem que ter uma renda complementar. Não tem como não. A não ser que sua vaga, a empresa onde você trabalha, ela tenha progressão. Você começa ali como um design de nível mais baixo, né? E vai subindo ali na empresa até chegar no ponto em que você é um design mais independente, né? Da parte do criativo mais estratégico, porque o design estratégico ele recebe mais, tá? Quando o camarada ele trabalha ali quando ele atua na parte estratégica da empresa, ele recebe mais. Isso é normal, isso é comum em qualquer mercado, não é só no design não, não é só no marketing digital também não, beleza? Em qualquer área, quanto mais parte do estratégico que você estiver, maior vai ser o seu salário, maior vai ser o seu faturamento, maior vai ser o seu
recebimento. Tá claro isso aí? Tá bom? Então, como eu posso começar aí para eu obter uma renda aí como essa que você tá falando nesse vídeo? É simples, você pode começar empreendendo, tá? Pode começar empreendendo. Douglas, como que eu começo empreendendo no design gráfico? Você pode começar como freela, tá? Você pode começar como freelancer. Se lança ali como freelancer, tá? Eu vou até colocar uma situação hipotética aqui, tá? Até colocar uma situação aqui hipotética. Imagina que você está aqui, imagina, tá? Que essa é a sua situação, mas aqui eu estou falando como situação hipotética, tá bom? Você saiu da empresa, tá ali gozando do seguro, né? Pegando ali as parcelas do seguro. É uma oportunidade para você se lançar no mercado, tá? Você se lança no mercado e ali você pode fazer um período de... eu não gosto muito dessa expressão não, porque empreendedorismo por experimentação é empreendedorismo fadado ao insucesso. Essa aqui é forte, hein? Essa aqui é da hora. Empreendedorismo, tá? Que ele funciona ali como experimentação, é o empreendedorismo fadado ao insucesso, tá? Pega essa visão aí para você. Mas, às vezes você tem um perfil assim mais inseguro, um perfil mais medroso, né? Então, você tá ali gozando ali do seguro-desemprego, né? Você pode se lançar no mercado, começar a fazer um serviço aí de freelance, tá? Começar a fazer ali um posicionamento, aproveita que você tem ali 1, 2, 3, 4, sei lá quantas parcelas você tem de seguro, né? E aí você se lança ali no mercado. Essa é uma situação hipotética, tá? Se lança ali no mercado, tá? Aconteceu isso comigo também, tá? Se lança ali no mercado e você começa a trabalhar como freelancer, pega um trampo aqui, pega o trampo ali, faz um cartão de visita ali para o cliente, faz uma arte, um panfleto, faz uma arte ali de um fotográfico para o seu cliente, e aí você vai começando a fazer ali um monte de serviço ali para um monte de cliente. E aí no design gráfico, o design gráfico ele tem esse perfil. Quando você faz uma coisa bem feita para um cliente, esse cliente ele fideliza com você, tá? Ele fideliza, tá? E o cliente, quando você faz uma coisa bem feita, que o material é bom, tá? Que atendeu a expectativa dele do ponto de vista de qualidade, do ponto de vista de conversa, né? De negociação, deixa eu ser mais profissional aqui na minha fala, de negociação, quando atende a expectativa de arte, de qualidade de produto final, de negociação do cliente, quando atende as expectativas, preço e entrega não são mais objeções, tá? Você pode demorar para entregar, desde que você não enrole demais, sem razão, né? Claro, estou falando de coisa sem razão. E também você pode cobrar até um pouquinho mais alto ali para aquele produto, que o cliente ele recebe satisfeito e volta mais vezes. Inclusive na próxima vez ele já conhece o seu perfil, já sabe que às vezes você tem uma demanda ali de entrega um pouco maior. Suponhamos que você trabalha com revenda gráfica, você mora muito longe e o produto para chegar para você pode demorar um pouquinho, tá? Mesmo assim, se você tiver qualidade, bons princípios de negociação, né? Uma negociação baseada na honestidade, atende ao perfil as necessidades do cliente, cara, esse cliente fideliza com você. E ali você está, voltando ao exemplo hipotético, você está ali no seguro, está desempregado, você se lança no mercado, começa a fazer ali a sua clientela, tá? E essa clientela, o perfil, o design gráfico, ele tem esse perfil, tá? O trabalho do design gráfico ele tem esse perfil de ele começar, dele ser recorrente, o trabalho ele ser recorrente. É muito comum você fazer um cartão de visita, às vezes para um médico, ele voltar a fazer um receituário com você, depois ele voltar a fazer uma pasta, né, daquelas pastas que alguns clientes costumam utilizar, né, com a arte dele. Aí ele volta, faz com você um carimbo, aí ele volta e faz com você uma série de outros produtos. Aí quando chega no final do ciclo, ele, opa, meu cartão de visita acabou. Aí você, mais uma vez, o meu receituário acabou, faz um novo carimbo para mim. Você tem esse ciclo de recorrência. Isso é muito positivo no mercado gráfico, tá? Então você se lança aí empreendendo no mercado. Comece a empreender no mercado, tá? Mercado gráfico, você consegue fazer, você consegue faturar aí. É uma possibilidade de você faturar alto, tá bom? Outra coisa, tá? Você pode fazer para começar é se lançar como freela, mais uma vez. Aí você se inscreve aí. Essa dica aqui eu vou deixar para você, tá? Você pega aí, se lança como freelancer no mercado, se inscreve aí em alguns portais, né? Como o Orkana, como tem uma plataforma até interessante chamada de Get Ninja, é da hora. 20 pila,
você se inscreve ali nessa plataforma, se lança lá como realizador, como trabalhador, né? Como pessoa a ser contratada, é alguém que tem o desejo de contratar, contrata você. E quanto mais estratégico você trabalha nessas plataformas, mais chance você tem de fazer mais. Fazer mais, você fatura mais. É natural isso aí, beleza? Um semeador que semeia mais, ele costuma colher mais, tá? Mesmo que der um BO muito grande, como ele plantou mais, ele ainda corre o risco de colher mais do que quem plantou menos, beleza? Isso é princípio, tá bom? E fora isso, você pode também agregar outro serviço, tá? Mas eu vou encerrar aqui a parte do empreendedorismo. Vamos entrar na outra parte aqui. Você pode procurar um emprego na área, tá? Você pode procurar um emprego na área, é comum acontecer, tá? Pode acontecer? Pode acontecer. Nós fizemos uma pesquisa aqui no outro vídeo. Fomos no Google aqui, pesquisamos por vagas de emprego. Nós vimos que tem vagas de emprego para design, tá? E aí eu pesquisei especificamente por design gráfico. E tinha vaga. Por quê? Porque eu posso estar falando do design ali do digital e do design gráfico, né? Design que faz ali arte para redes sociais e do design que faz arte para gráfica. Tanto um quanto o outro ali tem vaga, tá? Mas eu procurei especificamente nichado ali, ó. Vaga de trabalho para design gráfico. E tinha, tá? Então tinha vaga lá de R$1.000, né? Igual eu falei anteriormente. R$1.000, mas é alguma coisa. Tinha vaga de R$3.000. Tinha vaga de tudo quanto é salário, tá? O que importa é que tinha essas vagas, beleza? Então você se lança no mercado ali, tá? Como CLT. Deixa eu falar uma coisa aqui. Até aproveitar essa deixa aqui, porque tem um bocado de guru aí na internet que fala pra você assim, ó, sai da CLT. A CLT é isso, a CLT é aquilo, mas, cara, isso é irresponsabilidade, tá? Isso é irresponsabilidade. Tudo bem, o cara ele pode ter um método ali que pode transformar a vida, mas sempre tem uma curva de erro, tá? Então tem muito cara que fala assim, a CLT é isso, CLT é aquilo. Cara, isso não existe não, velho. Isso não existe, você não pode agir com essa irresponsabilidade, tá? Você não pode agir com essa ingenuidade, pensar, não, eu vou sair do CLT e vou ficar rico amanhã. Não funciona assim, as coisas não funcionam assim. Aliás, quanto melhor empregado você é, melhor empreendedor você se torna. Essa dica é poderosa. Caraca, velho, não, você vai deixar seu like aí. Quanto melhor empregado você for, melhor empreendedor você é. Entende? E se você é um empregado ruim, cara, fique em paz. Fique em paz, você vai atrair empregado quando você tiver empresa do seu perfil. Você planta, você colhe. Mas vamos deixar esse lado de princípio pro outro lado, tá? Mas pega essa dica aí pra você, tá? Pega essa dica pra você, beleza? Então melhora hoje sua atuação como empregado, se lança aí depois como empreendedor e você vai ver que você plantou, você colhe, tá? Então, os gurus prometem aí que, você sai aí os gurus da internet, sai da CLT, faz aqui o meu método, então você sai da CLT, às vezes paga um método caro, uma promessa inviável para fazer ali uma merda na sua vida. Não faz isso, tá? Essa aqui não é a minha proposta, chamar você para ser um irresponsável, brincar com sua família, deixar sua família passar fome, não é isso não, tá? Não é isso não, tá? O que eu tô falando para você se liga, tá? Se você quer começar no mercado, faz o que eu tô te falando. Começa ali por um freelancer, tá? Ou então, cara, já procura logo emprego na área. Se você quer atuar na área do design, procura um emprego na área. O design gráfico ele tem um perfil interessante, que é o perfil de você poder trabalhar em home office, tá? Poder trabalhar em home office, isso é muito positivo, beleza? Então, Douglas, dá para ser um concurseiro com o mercado, como no design gráfico? Cara, aí é mais difícil, tá? Analisando vaga de mercado aí, para concurso, né? Inclusive, eu já fui concurseiro também, já estudei. Já fiz um bocado de coisa, né? Mas deixa esse detalhe à parte. É mais difícil. É muito difícil sair uma vaga ali para design gráfico, tá? É incomum até. Eu desconheço pessoas que dizem, não, eu sou concursado. Eu desconheço, tá? Eu desconheço. Eu sou concursado. Você trabalha como o quê? Como concursado? Eu sou concursado como design gráfico. É difícil, tá? Eu já vi vagas de concurso, por exemplo, para áreas mais específicas, como por exemplo UX, UI, né? Interface do usuário, experiência do usuário, mas para design gráfico é muito difícil, tá? Por quê? Porque as instituições públicas, né? Elas geralmente, em vez de fazer uma contratação por meio de concurso, o que elas fazem é um processo licitatório, contrato a empresa que atua nesse ramo. Às vezes é mais lucrativo, por quê? Porque o design, conforme a necessidade ali da empresa, às vezes vai fazer um monte de arte ali para a escola, enfim, uma série de fatores que eu não vou entrar aqui. Então ela faz uma licitação, contrata a empresa
durante o período ali determinado no processo licitatório e acabou o processo licitatório e acabou. Ela não precisa mais, a instituição não precisa mais estar lidando com custos salariais do design gráfico, tá? Desse nicho, por exemplo. Então não é comum, tá? Se você é um concurseiro e quer atuar na área, eu acho que sim, é mais difícil você encontrar. Pode existir? Pode existir, tá? Mas eu, por exemplo, que atuo no mercado desde 2015, se eu conheci alguma, eu não lembro. Alguma pessoa que é concursada como design gráfico, eu não lembro, honestamente. A não ser, assim, não conheço, essa que é a verdade, tá? Não conheço, a não ser quem trabalha aí, por exemplo, em alguma empresa pública que trabalha com isso, trabalha com impresso, tá? Editoras, por exemplo, mas mesmo assim a entrada lá, o ingresso é mais complicado, tá bom? Enfim, eu acho que aqui deu pra gente ter um insight geral de como que você pode faturar alto aí no mercado gráfico. Douglas, eu posso ganhar 500 conto? Pode. Eu posso ganhar 1000 conto? Pode. Conto, né, dinheiro, reais. Posso ganhar? Pode. Posso ganhar 2.000 reais? Pode ganhar sim. Posso faturar 3.000 ou mais? Pode sim. Douglas, o que você recomenda? Para você faturar ter um faturamento desse, eu acho que assim, é a minha opinião, tá? É o meu ver. Eu acredito, tá? Eu acredito que o empreendedorismo é um caminho melhor, tá? O empreendedorismo, ele é uma solução melhor. Por quê? Porque o camarada que ele trabalha ali de carteira assinada, para ele ter um faturamento desse, ou ele já entra na vaga com esse salário, ou ele entra na vaga, né, sabendo ali do processo ali de contratação, se a empresa ela tem progressão, se tiver progressão, aí ele consegue alcançar o salário desse ou mais, né? Ou então ele faz uma renda complementar, mas é aquela questão, né? A renda complementar ela tem um problema, porque ela tira a sua liberdade, tá? Então, por exemplo, o camarada ali que trabalha de 8 às 18, né? Ou de 7 às 17, enfim, trabalha de 8 às 18, e aí ele pega um trampo ali, uma renda complementar, de 18 para frente, então ele não tem hora, momento para ficar ali com a família e aquela situação mais complicada, beleza? Então, esse ditame eu acho complexo, tá? Como CLT é mais complicado para você faturar mais alto com design gráfico, tá? Pode. Como concurseiro é quase inviável, tá? É alguém que está na curva ali, que acertou, tá? Então, inclusive, se tiver vaga para design gráfico concursado, e você souber de algum, coloca aqui no link aqui que eu vou pesquisar, porque provavelmente deve ter poucas vagas, porque assim, no processo licitatório de concurso, perdão, de 100 mil pessoas, deve ter 2, 3 vagas. Eu tô falando honestamente, porque é muito raro, tá? Não tô jogando balde de água aqui em você, não. Tô te falando de realidade de mercado, tá bom? É muito incomum essa vaga para concurso, tá? Agora, empreendendo é possível, tá? Porque empreendendo, o que vai determinar o seu faturamento é a forma como você se posiciona, tá? A forma como você se posiciona. E aqui eu vou deixar uma dica para você faturar mais de 3 mil reais. Como que eu posso faturar mais de 3 mil reais, Douglas? É simples, tá? Trabalhe com vários produtos. Em vez de você trabalhar apenas com comunicação visual, né? Douglas, mas por que você está falando sobre isso? Se você não é da área, então você vai ter um pouquinho de dificuldade de entender as coisas que eu estiver falando aqui, tá? Mas com o tempo, você vai acompanhando a gente aqui nas redes sociais, você vai conseguindo pegar aí o fio da meada, tá? Então, comunicação visual é uma área do mercado gráfico, tá? Então, ele é responsável por fazer ali os impressos, os anúncios das empresas, né? Principalmente de empresas, dos negócios, né? Vou dizer negócio que fica melhor. Dos negócios, né? Com a marca, com a identidade dessa empresa. E essa identidade, né? Ela costuma estar impressa em placas, em cartão de visita. Então, é uma parte mais estratégica, tá? Mais alocada ali do design gráfico, tá? Então, em vez de você trabalhar apenas com comunicação visual, que é uma área boa, que dá grana, trabalha com mais coisas. Trabalha com tecido, trabalha com produto fotográfico, trabalha com brinde, por exemplo, e vai agregando ali um monte de outros serviços dentro da sua atuação. Então, você faz ali a comunicação visual e faz também impressos fotográficos, faz ali um de banner, por exemplo, né, que aí já estou falando de tecido. Então você consegue fazer esse monte de serviço
agregar esse monte de serviço e faturar em mais de 3 mil reais. É possível? É possível, tá? Porque quanto menos serviço você tiver, é claro, quanto menos serviço você tem, você se especializa nesse serviço, né? Mas é mais complexo, você fatura mais, né? Você atende mais quando você tem maior variedade de produtos que você faz. Douglas, mas muda alguma coisa para o design gráfico? Aí que tá a dica, não muda. Porque o software que ele vai utilizar, a aplicação que ele vai utilizar para fazer um design para comunicação visual, é o mesmo que ele vai utilizar para fazer um produto fotográfico, é o mesmo que ele vai utilizar para fazer um impresso em tecido, entende? Essa é a dica que é legal, tá? Então, para o design gráfico não vai mudar muita coisa, tá? Não vai mudar muita coisa. Pode mudar um fator ou outro aqui, técnico, mas mesmo assim não muda tanta coisa. Tá? Só de utilizar o mesmo software ali já é um ponto positivo demais. Então pega vários produtos e vende esses produtos. E como que eu consigo fazer isso, Douglas? Você pode montar sua estrutura, tá? Que é um caminho mais difícil. Ou então você trabalha com a revenda gráfica. Com a revenda gráfica você numa gráfica online, tá? Inclusive eu vou deixar o link da nossa aqui, revoluçãográfica.com.br. Você se inscreve, você tem lá mais uma porrada de produtos, pelo menos eu estou falando do nosso site, mais de 3 mil produtos, mais de 4 mil produtos na verdade, né? E você cadastra ali no site de graça, você faz o seu cadastro, navega ali no catálogo de produto, ao navegar ali o catálogo de produto, você vê uma série de oportunidades que você tem. Vende isso, vende aquilo outro, vende sei o que, e vai colocando um monte de coisa ali que você pode vender. Todos os produtos são personalizados, então depende do seu serviço, né? Depende do seu serviço para você vender para o seu cliente. Então tem essa ligação. O cliente ele não vai vir até mim, ele vai até você para você comprar no site e revender para ele colocando na sua margem, tá? Então com a revenda gráfica eu acho que esse é um caminho muito positivo para você faturar mais de 3 mil reais, ou até que você quiser fazer renda extra também é possível também. O que determina é o quê? É o seu trabalho, é o seu posicionamento, tá? Então gostou das dicas desse vídeo? Eu espero que sim. Estamos fazendo aqui esse conteúdo para você com muito carinho, com muito amor, e em troca eu quero pedir para você deixar aí o seu like, deixar a sua interação, deixar a sua mensagem aí pra gente, tá? E dando ideia até das vezes do que a gente pode falar aqui, desde empreendedorismo, de uma forma geral, até a parte mais técnica do design gráfico. A gente está disposto a falar sobre isso aqui, tudo para a gente conseguir fazer com que esse mundo, esse nosso Brasil, tenha uma revolução no mercado gráfico, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui e valeu, abraço, tchau, tchau.